Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre dois jogadores que têm situações encaminhadas com vitória, de olho na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou comentar aqui com vocês. Além disso, também em relação ao Daverson, que fez uns comentários em relação a uma postagem de um jogador que defende hoje o Vitória, e muita gente ficou pensando o seguinte, será que ele poderia chegar? Até porque o tom da mensagem dele não foi, por exemplo, ele comentou na foto de um colega, não, ele falou justamente sobre isso, sobre vir para o Vitória. O que ele falou em relação a isso, o Daverson nesse comentário, e que agitou um pouco a torcida. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 54 mil inscritos. Falta um pouco menos de, no caso, 500 inscritos para chegarmos a essa meta. Se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, então vamos lá, Quero começar falando aqui primeiramente com vocês sobre o jogador acertado com o clube, o goleiro Maicon Cleito, de 26 anos de idade, do Red Bull Bragantino. Chega então para o Vitória por empréstimo para ser uma alternativa, à reserva no gol, na minha opinião, nesse primeiro momento. Informação aí do Maicon Cleito, foi confirmado pelo Léo Santiago, e valeu demais aí também ao portal central do Vitória, que trouxe essa informação. Goleiro aí aqui que mostra, ele tem 25 anos ainda, enfim, não sei se é 25 ou 26, vou colocar aí em média a cidade. Ele que é de Cuiabá, 1,91 m de altura, revelado pelo Guarani, passou muito bem também no Santa Cruz em 2020, Inclusive era muito querido pela torcida do Santa. Naquele ano em específico, jogou 45 jogos, fez um ótimo desempenho, estava na época com 22 para 23 anos e assinou com o Red Bull Bragantino, vínculo bem longo, pelo que eu vi aqui, até o final de 2025. Pelo Bragantino, então, ele chegou em 2021, foi um reserva na posição, nem entrou em campo naquele ano, apenas pela equipe de Sub-23. 2022, 2 partidas, e 2023 também 2 jogos até aqui. Jogador, então, que poderia ter ido para outro clube, por exemplo, numa Série B, uma Série C, e ter jogado com mais frequência? Poderia, porém foi aí para o Red Bull Bragantino, e agora chega, na minha opinião, para ser um goleiro que pode sim buscar uma vaga como titular no gol do Vitória. Eu acho que se colocasse ele no gol hoje seria loucura? Não, ainda mais tendo o Campeonato Baiano e as primeiras fases da Copa do Nordeste para disputar, poderia sim ser uma alternativa. Mas não ficaria surpreso do Vitória procurar mais uma outra opção do gol, caso perca atualmente seu titular. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que acha dessa alternativa. Se já tinha ouvido falar em relação ao Maicon, que pelo Santa Cruz ainda, pelo Red Bull Bragantino ainda não conseguiu jogar tão bem como tu jogou pelo Santa Cruz. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês é em relação ao Daniel Júnior, que ainda segue uma indefinição. Por quê? Vou deixar aqui essa informação lá do Central do Vitória, que o Anderson Matos, de acordo então com o jornalista, o Vitória superou a proposta do Curitiba e acertou a contratação do meia. Só que assim, os portais do Vitória falam dessa informação, que eu não ficaria surpreso, por exemplo, do Daniel Júnior poder ter chegado sim a um acordo com o clube, mas ainda tem essa negociação envolvendo o Cruzeiro, que já tinha encaminhado a negociação com o Curitiba. Eu vou deixar essa informação aqui, vindo lá do Vene Casagrande e do Samuel Venâncio, lá do portal Blog da Raposa, que falou o seguinte, que o Vitória enrolou mais de 32 dias cozinhando a situação com o Daniel Júnior e tentando outros meias para a posição. Porém, depois desse período, o Cruzeiro já tinha afirmado que iria buscar outro clube interessado, e apareceu o Curitiba, que em 26 minutos o acordo foi fechado com o Coxa, inclusive envolvendo até uma vinda de um jogador para a base do Cruzeiro e o Daniel Júnior indo para o clube, O Vitória, então, que depois que soube disso por parte dos seus representantes, foi atrás do jogador para tentar correr atrás. Porém, de acordo com o Vene Casagrande e o Samuel Venâncio, já era tarde, pois o Cruzeiro já havia trocado os documentos e se acertado com o Curitiba. Então, assim, essas notícias aqui, do Anderson Matos falando que ele vai vir para o clube e depois, no caso dessa do Vene Casagrande, são muito próximas uma da outra. Então, quem está aí com a verdade? Porém, até esse momento não foi definido. O Daniel Júnior não está confirmado no Curitiba, não quer dizer que ele não tem chance de vir mais para o Vitória, porém acabou demorando bastante e tendo essa troca de documento. Eu vi alguns portais dizendo também o seguinte, de que o Curitiba poderia pegar o jogador por empréstimo e o Vitória poderia comprar o jogador em definitivo, que para o Cruzeiro a venda então para o Vitória seria muito melhor do que um empréstimo do jogador sem uma compensação financeira, Então o Cruzeiro poderia se inclinar a isso, porém ainda não temos muitas atualizações em relação a isso, pelo menos não hoje, que eu estou gravando nessa segunda-feira, 15 de janeiro, às 10h50 da manhã, ainda não tivemos essa confirmação. Enfim, Daniel Júnior, que estava por último lá no futebol da Rússia, não conseguiu jogar muito bem, é um atleta que poderia ser uma alternativa em relação ao Marcelino Moreno, que acabou não chegando para essa função de meia, Eu vou deixar aqui para vocês então, o Daniel Júnior, 21 anos de idade,
pelo futebol russo, só 7 jogos, não conseguiu ir bem. Anteriormente a isso, né, já tinha passado também pelo Cruzeiro, que foi o clube no qual ele mais se destacou, né, profissionalmente, em 2022, naquela disputa da Série B. 38 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências, teve sim um bom desempenho. Antes disso já tinha passado na base do Palmeiras, onde foi bem no time sub-17 e depois, né, no time sub-20 do Cruzeiro e em 2021. Acho um bom jogador, é igual eu falei aqui no vídeo quando ele foi especulado. Para ser um titular da Série A, só o Daniel Júnior eu acho que é uma boa? Não, mas para ele ser um complemento de elenco, para ter uma disputa ali, tendo uma preparação no início do campeonato estadual, eu acho que ele pode chegar assim como uma peça importante para o elenco no geral, para a disputa da Série A do Brasileirão. Deixa aqui a sua opinião embaixo, então, nos comentários sobre o jogador. Bom, e para terminar aqui com vocês também, quero trazer aqui nessa opção do Daverson, né? Que história é essa? Que eu vou deixar aqui para vocês, então. Ele que comentou na foto de um jogador, né? No caso, o PK, que é o lateral que chegou então vindo do Cuiabá, que ele colocou o seguinte, né? Postou a foto com a camisa do Vitória, no treinamento, e o Daverson comentou: piscadinha da inveja, saudade demais, irmão. O Daverson comentou essa postagem e ainda ele falou, né? Te amo, vem para cá. Disse aí, então o PK, que aí no caso o Daverson falou o seguinte: não fala isso que o coração acelera demais, em relação a essa postagem, né? Então, o que foi isso, né? Do nada, literalmente, eu até vou deixar aqui essa postagem lá do Central do Vitória. Enfim, pode ser assim que ele estava falando justamente, né, sobre eles jogarem juntos, que são ótimos amigos e tudo mais. Só que aí ele colocou isso e muitos torcedores do Vitória nessa própria postagem falou, né? Falando, pode trazer o Daverson e tudo mais, que poderia ser uma alternativa, que eu não acho que seja tão viável e nem acho que, por exemplo, tenha conversas, né? Até porque o Daverson não iria comentar na postagem se tivesse alguma negociação em andamento. Por quê? Ele tem 32 anos de idade, é uma posição, sim, que o Vitória busca, tá? Um camisa 9, eu diria que hoje é a principal opção, os dois principais setores, um camisa 9 e um meia de criação, ainda mais agora antes de começar o Campeonato Baiano. 32 anos de idade, pelo Cuiabá nesse último ano, 17 gols marcados em 45 jogos, marcou, se eu não estiver enganado, 12 vezes na Série A do Brasileiro, ainda deu 2 assistências. Está no Cuiabá desde 2022, quando chegou na reta final do ano, somou 16 jogos e 6 gols marcados. Tem contrato ainda longo com o Cuiabá, que até teve algumas especulações, né, em relação ao centroavante, como por exemplo do Grêmio aqui no futebol brasileiro, mas o Cuiabá deixou bem claro que para ele sair somente mediante uma compensação financeira. E assim, você vai sair o jogador e vai reforçar um rival, 2 times, por exemplo, que na minha opinião, o Vitória, se acertar, pode sim fazer um time para brigar por Sul-Americana, por exemplo, né? O Cuiabá tendo várias competições, se mantendo mais um ano na Série A, eu acho que seria, por exemplo, se mantendo ali em 13º, 11º lugar, 10º lugar, conseguindo uma vaga na Sul-Americana, que é muito próximo à posição que o Vitória também busca, né? Então, obviamente, reforçaria um rival direto. E quanto será que vale o Daverson? Será que sairia por 10 milhões, 15? Não sabemos ao certo, porém, um jogador que se chegasse seria, sim, uma ótima opção. Ele que pelo Palmeiras somou muitos altos e baixos, se você vai ver ali aquele lance, né, que no caso ele marca na final da Libertadores, que foi o ponto máximo dele pelo Palmeiras, mas naquele ano em específico, 31 jogos, 5 gols e 4 assistências. Aí deu 2022, 9 jogos e 1 gol e não teve a sua continuidade. Lembrando que ele passou a primeira vez de 2017 a 2019, nesse período também com uma média de 7, 8 gols marcados por temporada, depois foi jogar no Getafe e no Alavés do futebol espanhol, no qual ele já tinha passado também anteriormente. O Daverson já jogou no futebol espanhol, no Alavés e também no Levante, lá do futebol da Espanha, né? No Colônia da Alemanha e no Belenenses e Benfica do futebol português. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha do jogador? Acho que realmente, né, poderia ter alguma negociação envolvendo isso? Eu acho que não, acho que o Daverson muito mais é um cara que se destaca bastante nessa questão de, por exemplo, comenta bastante em comentários de jogadores, de torcedores, que acaba tendo bastante, né, engajamento justamente por conta disso, e bem querido até mesmo por torcidas que não tem nada a ver, né, do Palmeiras ou nos clubes no qual ele já jogou. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês e nos vemos então numa próxima oportunidade. Valeu, galera!